Terceiro ano, boa tarde. Agora nós vamos para a nossa apostila de história, página 176. Aqui, gente, na página 176 é o seguinte. Aqui está mostrando duas imagens. A imagem 1 é a mesma, faz a mesma referência da imagem 2. Aqui, na imagem 1, é uma figura, uma foto lá do elevador Lacerda, lá da cidade de Salvador, lá na Bahia. O que acontece? Aqui está mostrando como as cidades, elas têm a sua história, tá? Nossa cidade, Santo Antônio de Pádua, tem a sua história, não tem? Claro que temos. Nós temos aí tantas igrejas, tantas pontes, tantas praças, tudo isso junto. Nós formamos o quê? A história da nossa cidade. Todas as cidades do Brasil têm a sua história. Aqui está um textinho. Toda cidade tem uma história para contar. Você já parou para pensar nas mudanças que ocorreram ao longo dos anos na cidade em que a gente vive? Vocês, parem aí, prestem atenção, reflitam. Quais mudanças já ocorreram na nossa cidade? Ela sempre foi assim, do jeito que é hoje? Claro que não, né, gente? Com certeza passou por várias transformações. Certamente, quando a gente se reúne com os nossos familiares, com os parentes, principalmente aqueles mais idosos, eles têm sempre uma história para nos contar na época que eles eram crianças. E tudo isso traz o resgate também da história própria, né, do ser humano, e também acaba resgatando a história da nossa cidade também. Com o passar do tempo, as cidades vão passando por modificações em ruas, nos bairros, as construções de modo geral. Algumas das suas construções vão sendo preservadas, né, gente? Tem que as construções antigas, elas são preservadas, elas são tombadas como patrimônio histórico da cidade, né? Nós temos aqui a Igreja Católica, é um patrimônio da nossa cidade, ela tem que ser preservada. Por dentro pode ser feita algumas reformas, algumas modificações, mas por fora a fachada da Igreja Católica, por exemplo, não pode ser mudada. A igreja, uma outra igreja também, a Empada, a Igreja Batista, ela sofreu agora recentemente algumas modificações por dentro dela, só por dentro. Derrubaram paredes, fizeram lá bastante coisa diferente. Mas a fachada por fora não pode alterar aquela imagem, né? Aquela estrutura da igreja, ela não pode ser mudada. E isso acontece com os casarões antigos também. Tem vários casarões aqui em Pádua que por fora ele continua intacto, entre aspas. É claro que já passou por pintura, já passou por reforma, mas assim, você percebe ao olhar para ele que é uma construção antiga. Então, isso é o quê? Preservar, porque preservando, nós vamos estar também respeitando a história, tá? A história da nossa cidade. As imagens acima mostram, em diferentes épocas, o elevador Lacerda, um dos símbolos da arquitetura de Salvador, Bahia. Repare que na figura 2 aparecem ao lado dela mais construções que na figura 1. Na figura 2 tem mais construção do que na figura 1. Por quê? Porque em 2017 teve aí um avanço, até 2017 teve um avanço muito grande aí nas construções. As pessoas respeitaram o elevador, é um elevador, tá, gente? A pessoa sobe nele e tem uma visão da cidade, uma visão assim panorâmica lá de cima. Eu nunca fui não, mas pelo que eu vejo na televisão, é bem bacana. Então, quer dizer, em 2017, olha o número de construções que aumentou aqui em relação a 1934, né? Respeitaram o elevador, respeitaram aqui esse símbolo da arquitetura, mas foram agregando, construindo mais em volta, né, do elevador. Quando falamos que as cidades têm história para nos contar, devemos pensar que no Brasil
encontramos um grande número de cidades fundadas em diferentes épocas e em lugares capazes de guardar diferentes e interessantes histórias, igual a nossa cidade de Pádua. Agora, como atividade de casa, vocês vão pegar algum dado histórico, algo histórico relacionado à cidade de Santo Antônio de Pádua, a nossa cidade, tá bom? Eu vou pedir para vocês fazerem e estar enviando para a tia, tá?